Vamos lá, povo. No vídeo anterior, nós havíamos abordado, esse quadro, a redenção de Kant, de Broca, e como ele pode ser utilizado para representar a miscigenação da população brasileira, né, no estágio de sua formação, certo? Deste ponto em diante, a gente vai abordar a estrutura da população brasileira utilizando alguns gráficos e alguns conceitos da demografia. Os dois primeiros são as taxas de natalidade e a de mortalidade. Tá? Aqui, em ambos os gráficos, está sendo representado por 1.000 habitantes. Tá? Então, isso significa que esses valores indicados no gráfico, eles estão colocados para cada 1.000 habitantes do total da população. Beleza? O que a gente consegue verificar é que no Brasil, ambas as taxas elas têm diminuído nas últimas décadas. Tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de mortalidade. Tá? E observem os valores aqui, pois são diferentes. Tá? Então, a gente usa esses valores também para uma terceira taxa, um terceiro indicador demográfico, que é o crescimento vegetativo. Né? O crescimento vegetativo ele é a diferença dessas duas taxas aqui, e indica qual é o crescimento numérico da população. Tá? Quanto que a população está crescendo. Tá certo? A gente já vai olhar aí no próximo slide. Falando aqui em taxas de natalidade e de mortalidade, para a geografia, não interessa só esse valor. Tá? Não é só o valor que é interessante, mas sim aquilo que ele representa. Como sabemos hoje, se a taxa de natalidade e mortalidade elas diminuem, isso significa que alguma coisa está ocorrendo no território, tá? Em termos estruturais, né? Em questão de melhorias na qualidade de vida. Tá? Então, nós utilizamos esses elementos de demografia na geografia para compreender também o território. Ele não é deslocado, tá? De uma questão espacial. A gente vai utilizar esses conceitos para compreender ou criar algumas reflexões sobre o território que ele é ocupado. Certo? Por exemplo, a diminuição da mortalidade ela tem uma relação com melhora na qualidade de vida, melhora na questão de saneamento, saneamento básico, melhora na questão da urbanidade, equipamentos urbanos que são instalados nos territórios e aí conseguem atender um número maior de pessoas, certo? A captação de água, né, e a entrega de água encanada e tratada nas residências, isso também melhora a qualidade de vida, a questão estrutural das moradias, né? Então, tudo isso indica transformações territoriais, transformações estruturais no território e se reflete em melhora da qualidade de vida. Consequentemente, as taxas de mortalidade elas tendem a diminuir. O mesmo ocorre com a taxa de natalidade. Né? Ela tem uma relação direta também com a questão de melhora na qualidade de vida em diversos aspectos. Tá? E um dos aspectos é o educacional. Na medida em que a qualidade da educação ela melhora, a gente verifica, ao longo dos anos, que a taxa de natalidade ela também tem uma diminuição, certo? A questão socioeconômica também. O número de filhos reduzidos em famílias em que a situação socioeconômica ela é melhorada. Tá? Isso tem apresentado uma relação. Beleza? E um outro indicador que é o crescimento vegetativo, ele também acompanha essas mudanças, da taxa de natalidade e a taxa de mortalidade ao longo dos anos. É óbvio,
né? O crescimento vegetativo ele é a diferença entre a taxa de natalidade e de mortalidade, o número de nascidos menos o número de óbitos, tá? Vai apresentar para a gente o crescimento vegetativo. A gente também pode chamar o crescimento vegetativo de crescimento natural, tá? No caso do Brasil, esse crescimento ele tem sido diminuído também, né? Observem que este gráfico, tá, do crescimento vegetativo do Brasil ele está em porcentagem, beleza? Mas ao longo desse período, esse crescimento vegetativo seria a diferença daqueles né, das duas taxas apresentadas anteriormente, certo? Então, nós notamos aqui que, apesar de, lá da década de 60, né, ter ocorrido aqui um aumento do crescimento vegetativo, a tendência é seguir essa diminuição, né, com os dados aí do último censo do IBGE, apresentando aí um crescimento vegetativo de 0,09%, tá? nessa década, né, lá em 2010. Certo? O que isso significa? Significa que a população do Brasil ela está aumentando, porém, quando comparado lá com as décadas de 50, 60 e 70, ela aumenta, mas num ritmo bem menor do que antes, né? Antes a gente tinha um crescimento lá de 3%, aproximadamente 3%, né, da população de 1950 para 1960. Hoje está abaixo de 1% do crescimento da população, né? Então, não é que a população ela parou de crescer quando a gente observa um gráfico desse, tá? Não. Ela está crescendo, mas num ritmo menor. Vamos pensar assim, isso significa que as famílias estão tendo menos filhos hoje em dia, né? Nossos avós, por exemplo, avós, bisavós, tinham famílias bastante grandes, né? Então, o número de filhos eram elevados, né? 6 filhos, 7, às vezes mais, tá? Hoje em dia, não. Hoje em dia, os casais, as famílias, elas estão sendo compostas por um número reduzido de pessoas, né? Um filho, 2 filhos, tá? 3, né? Mas existe essa tendência para diminuição do número de filhos, sim. É o que a gente está presenciando ao longo dos anos. E isso vai modificar, né, a estrutura da população. Então, essa forma de pensar a condição da família, a estrutura familiar, se reflete na estrutura da população também, na sociedade. Então, lá na década de 80, por exemplo, nós tínhamos aqui um número grande de nascidos, né? Tá? E muitos deles, lá na década de 80, por conta da estrutura, da condição da sociedade na época, muitos dos nascidos na década de 80, né, eles não chegavam aqui à fase adulta, tá? Por isso que a gente vê esse formato da pirâmide etária. Então, a gente tem um número grande de nascidos, porém, a fase adulta, ela, né, é para a gente imaginar. Se nasceu bastante gente, então essas crianças elas vão envelhecendo, vão ficando adultas, e elas somariam nessa fase, tá? Na década de 80 não é o que ocorre. Na verdade, a gente vê uma diminuição, né, dessa população nascida, certo? E na fase adulta elas são diminutas, né? Elas foram diminuídas. Enquanto em 2010, é óbvio, né? Aqui a gente vai olhar, mas ainda está perto lá do número, né? De 8 milhões de nascidos. Aqui é um pouco mais de 8 milhões, tá? Aqui chega até 8 milhões. Porém, houve uma redução, sim, né? De 1980 para 2010. O número de nascidos ele é menor, mas a gente pode imaginar que eles se acumulam na fase adulta. Portanto, eles sobrevivem mais. Então, aqui a gente pode
observar e pensar que um outro indicador demográfico ele também foi reduzido, que é o caso da mortalidade infantil, né? Se eu tenho um número reduzido aqui de crianças nascendo mais na fase adulta, eles estão acumulando, né, mais do que na década de 80, significa que alguma coisa aconteceu para essa faixa, esse grupo etário, e que fez com que eles perdurassem, né? Eu posso dizer que na década de 80, muitas dessas crianças, tá, elas estavam morrendo antes de chegar na fase adulta, tá certo? Por isso, esse não acúmulo aqui e esse formato da pirâmide, né? Enquanto 2010 não. Em 2010 nós temos aí uma presença muito maior de adultos nessa pirâmide etária. E a tendência para a estrutura da população brasileira é essa, né? É a população ficar mais adulta em termos numéricos e, observem, também mais idosa. Na década de 80, aqui a gente tem, né, os dados apresentados até 80 anos ou mais. Já para 2010, nós temos aqui de 90 anos ou mais. Então, houve um envelhecimento da população também, certo? A expectativa de vida da população, né, que tem uma relação direta com esse envelhecimento, ela também aumentou ao longo dos anos. Aqui a gente tem os dados, né, até 2014, certo? A expectativa de vida ela aumentou para 75 anos, e lá em 1940 era em torno de 41 anos, tá? Então, notem como aumentou a expectativa de vida. Isso também se refere a uma significativa melhora na condição de vida do brasileiro, tá? E aqui a gente podia explorar também outros temas, né? Como que isso vai interferir no nosso cotidiano, como, por exemplo, a questão da previdência, tá? Outra taxa também que diminuiu, esse aqui é um gráfico que mostra, né, a família, a mãe constituída aí de filhos, né, numerosos em 60, a diminuição em 80, em 2000 e 2020. Né, aí é uma previsão, certo? Mas hoje é mais ou menos isso mesmo. As famílias, os casais, né, ou independente se a família vai se compor de casal ou não, né, as diversas formas de família que existem, elas preferem, né, existe essa tendência de ter menos filhos, tá certo? E isso tem a ver também com algumas mudanças no comportamento. Aí a gente vai pensar aqui, né, a urbanização, o fenômeno da urbanização, muitas pessoas morando mais na cidade, tá? O avanço na educação, no campo educacional. Então, as pessoas querem estudar cada vez mais, melhorar a sua profissão, seus currículos, né? E isso demanda tempo, tá? Métodos contraceptivos também, né? Hoje aí eles bastante ampliados e disseminados na sociedade, na medida que melhora a educação, se conhece cada vez mais isso também, tá? E um outro ponto é o avanço da mulher no mercado de trabalho. Ela adquirindo cada vez mais espaço no mercado de trabalho, melhorando o seu currículo, né? E deixando, né? Tem que ser assim mesmo, na minha opinião, não só tendo aquele papel, né, da sociedade patriarcal em que a mulher ela ficava em casa cuidando do filho, né? Em minha humilde opinião, isso é um avanço para a gente, tá certo? Bom, essas são algumas das características da população brasileira e espero que vocês tenham prestado bastante atenção e gostado aí dessa aula, beleza? Qualquer outra dúvida podem me escrever aí pelo canal ou, né, quem tem o contato pode me mandar um e-mail também. Beleza, turma? Abraço.